Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial de informação de segunda-feira. Hoje, como sempre, estamos aqui e, portanto, seja bem-vindo a mais este programa. Como é habitual, vai ter aqui informação diária na SBT e também no Facebook, que é muito importante. O Ministério Público está, esta segunda-feira, a realizar e realizou buscas na SAD do Futebol Clube do Porto, assim como nas residências e escritórios de empresários que fizeram negócios com o Clube Azul e Branco nos últimos dias. Ao todo, foram 30 buscas. São 20 milhões de euros em comissões que estão sob as suspeitas de fraude que levaram hoje, segunda-feira, à realização de buscas na SAD do Futebol Clube do Porto, às casas do presidente Pinto da Costa, do seu filho Alexandre e de outros agentes ligados ao Clube Azul e Branco. O inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal envolve negócios que o Futebol Clube do Porto realizou pelo menos desde 2017. A operação desta segunda-feira visava recolher provas das suspeitas de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento relacionados com transferências de jogadores de futebol e com circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios. Esclareceu hoje à tarde o Ministério Público que precisa que em causa estão factos ocorridos pelo menos desde 2017 até ao presente, com forte dimensão internacional e que envolve operações de pagamento de comissões de mais de 20 milhões de euros. O empresário de Braga, Bruno Macedo, que foi detido na Operação Cartão Vermelho, em que Luís Filipe Vieira foi constituído arguido, estará envolvido na transferência dos jogadores Éder Militão. O atleta foi comprado ao São Paulo, no Brasil, em 2018 e vendido um ano depois ao Real Madrid com mais-valias milionárias. Há suspeitas da existência de comissões inflacionadas. O empresário Pedro Pinho, conhecido pela alegada agressão ao repórter da TVI, que foi sócio de Alexandre Pinto da Costa, mediou a primeira transferência do atleta, comprado por 8,5 milhões. Neste negócio, Pinho recebeu 1,2 milhões. Um ano depois, Macedo e um sócio brasileiro, Giuliano Bertolucci, trataram da transferência de Militão para Madrid por 50 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto viria a declarar mais-valias de 28,4 milhões. As despesas do negócio atingiram 21,5 milhões, com os empresários a declararem 9 milhões em comissões, cerca de 20%. Mais um caso idêntico, portanto, àquele que foi mediaticamente propagandeado relacionado com Luís Filipe Vieira, mas o Futebol Clube do Porto já informou que estará disponível para prestar todos os esclarecimentos e colaborar com as autoridades. No entanto, uma equipa da CMTV que se encontrava junto à residência de Paulo Pinho foi agredida por 5 indivíduos que não foram identificados pela polícia. 5 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no domingo num atropelamento num desfile de Natal em Waukesha, no estado norte-americano do Wisconsin. A hipótese de um atentado terrorista já não foi considerada, mas o suspeito foi detido e, para já, talvez seja importante informar que foi no mesmo estado onde há 3 dias Kyle, um jovem de 19 anos, foi tornado ilibado de uma acusação de homicídio de 2 pessoas e ferimentos noutra. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no domingo num atropelamento num desfile em Waukesha, no estado norte-americano do Wisconsin, segundo informações do Departamento de Polícia da cidade. A nota refere ainda que o número de vítimas pode mudar à medida que as autoridades recolhem mais informações. Entretanto, já foi detido o suspeito do atropelamento. Chama-se Darrell Brooks, tem 39 anos e é natural do Wisconsin. Embora não tenha ainda sido acusado, a polícia acredita que Darrell é o autor do atropelamento. Nas várias imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o Jeep vermelho
irrompe o desfile a toda a velocidade e atinge várias pessoas. Ouvem-se ainda vários disparos, mas a polícia já confirmou que os tiros foram efetuados contra o veículo por um agente. Entretanto, fonte da Casa Branca, citada pela imprensa internacional, afirmou que a situação está a ser acompanhada de perto. Os nossos corações estão com todos os que foram afetados por este terrível incidente. Entramos em contacto com o Estado e com as autoridades locais para oferecer o suporte e assistência necessários, lê-se no comunicado. As testemunhas não contêm o que sentiram no momento em que uma viatura atropelou as dezenas de transeuntes, que vitimou pelo menos 5 pessoas. Melinda Schultz, de 33 anos, natural da mesma cidade, estava a assistir ao desfile com os amigos e familiares, quando se apercebeu que um carro vinha em direção ao percurso. Vimos um veículo vermelho a acelerar na estrada enquanto o desfile estava a acontecer. Entretanto, uma educadora de infância de 36 anos, que não quis partilhar o nome, assistia ao desfile da janela do seu apartamento com a mãe, quando viu o veículo a atravessar o desfile. Corri escada abaixo e eram apenas crianças no chão e todas as pessoas em pânico, confessou. Todos aos gritos e a chorar. Aconteceu tão depressa. Talvez seja importante passar em revista este caso trágico que aconteceu no estado do Wisconsin. Nesta pequena cidade, Waukesha é uma cidade com cerca de 72 mil habitantes, fica a cerca de 32 quilómetros de Milwaukee, no estado do Wisconsin. O indivíduo em questão, o Sr. Brooks, portanto Darrell Brooks, 39 anos, tem um cadastro enorme, alguns de violência, posse de arma, assalto, etc. E, portanto, este acontecimento, que não tinha proteção policial, nem no início nem no final desta parada de Natal que se realiza há 50 anos, conseguiu entrar por ali e praticamente passar por cima de cerca de 50 pessoas com a velocidade a que se deslocava. Agora, a pergunta que a polícia coloca é esta: quais foram as motivações do Sr. Brooks apenas fugir a uma disputa doméstica que ele teria tido antes e para a qual a polícia foi chamada? Ele teria entrado no carro, este Jeep vermelho que viram, e teria arrancado a toda a velocidade, ceifando toda esta gente. A polícia diz que não é terrorismo. Eu pergunto, se não é terrorismo, então o que é? Então, terrorismo doméstico existe, é visível, esta é uma prova, mas também a polícia está agora a tentar verificar se existe alguma relação entre este caso e o caso do jovem Kyle, que há 3 dias foi ilibado por um tribunal por ter morto a tiro 2 indivíduos durante um protesto racial que houve em Wisconsin e ferido outro. Portanto, o que a polícia pretende saber agora é se existe alguma correlação entre estes 2 factos, porque não cabe na cabeça de ninguém que um indivíduo atropele 50 pessoas apenas só porque ia fugir à polícia. Salvador Malheiro, um dos vice-presidentes do PSD, apresentou esta segunda-feira a moção estratégica de Rui Rio. Malheiro sublinhou que o atual líder do partido confia na militância de base para vencer as diretas, que são já no próximo sábado. Quanto às legislativas de janeiro, a palavra de ordem é de não fechar a porta ao PS. Salvador Malheiro, um dos vice-presidentes do PSD, apresentou esta segunda-feira a moção estratégica de Rui Rio. Malheiro sublinhou que o atual líder do partido confia na militância de base para vencer as diretas deste sábado. Quanto às legislativas de janeiro, a palavra de ordem é não fechar a porta ao Partido Socialista. A moção foi apresentada pelo também diretor de campanha de Rio e presidente da Câmara de Ovar, porque o líder recandidato está de visita à Madeira. Uma deslocação que, mais do que por motivos eleitorais, ocorreu porque Rio não conseguiu ir ao arquipélago na altura das autárquicas, garantiu Malheiro. O apelo à mobilização dos militantes de base foi recorrente do discurso de Malheiro. São estes que poderão dar a vitória a Rio, já que Rangel tem o apoio da maioria do aparelho. O universo eleitoral nada tem a ver com os dirigentes concelhios distritais ou dos núcleos. Portanto, tenho muita esperança e fé de que Rui Rio possa continuar a ser o presidente do partido, afirmou o seu diretor de campanha. Caso o Rio leve melhor sobre o Paulo Rangel nas eleições internas deste sábado, Malheiro promete uma estratégia para governar Portugal ao centro. Ideia que, de resto, se sustenta na moção que apresentou. Neste contexto, estamos prontos para analisar os resultados de 30 de janeiro, nunca fechando a porta a forças políticas democráticas, disse.
Mas também houve tempo para lançar uma farpa a Rangel, referindo que a nova moção estratégica vem na continuidade das que Rio apresentou ao candidatar-se ao partido em 2018 e 2020. Malheiro lembrou que esta última, por sinal, contou com a aprovação inequívoca daquele que é agora o candidato alternativo. O diretor de campanha foi confrontado com a decisão de Nuno Moraes Charmento, um dos vice-presidentes de Rio, não ter declarado qualquer apoio a candidato nenhum. Salvador Malheiro desvalorizou a situação, mostrando-se confiante de que este vote, ainda assim, no atual líder, mas lembrando que o voto do antigo ministro dos governos de Durão Barroso e Santana Lopes vale tanto como o de qualquer outro militante. Já sabemos que vai haver muito pouca gente a votar nestas diretas do próximo sábado, com Rui Rio a olhar para um bloco central e Rangel a dizer que não vai nisso. Este candidato à liderança do PSD defendeu, estou a falar de Paulo Rangel, defendeu este domingo que, em vez de uma reforma da justiça, o país precisa de uma justiça rápida, reiterando que, se ganhar as eleições, será de facto uma alternativa clara ao Partido Socialista. O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, diz que é preciso tornar a justiça célere. Rangel afirma que a reforma da justiça que Portugal precisa não é uma reforma dos Conselhos Superiores do Ministério Público ou do Conselho Superior da Magistratura, mas sim uma justiça rápida, que as empresas não esperem 8, 9, 10 anos por uma decisão sobre impostos, que as empresas não esperem 8, 9, 10 anos, ou os particulares ou a administração, por decisões dos tribunais administrativos, que uma insolvência não leve 4 ou 5 anos, afirmou Rangel. No seu discurso, o social-democrata também prometeu que, se for eleito presidente do partido, o PSD será uma alternativa clara e ambiciosa ao PS. Acrescentou que o primeiro objetivo de um governo do PSD é criar a riqueza para combater a pobreza. Na sua intervenção, referiu que os militantes são livres de votar nas eleições para o partido, esclarecendo que não pertence ao grupo daqueles que agora resolveu fazer uma espécie de discriminação dos militantes do PSD, em que há uns militantes que são livres e há outros que parece que são escravos. Para Rangel, não há uma diferença entre aquilo que são os militantes livres e os militantes escravos, como alguns querem. No seu discurso, o candidato à liderança do PSD também fez críticas à governação socialista e disse que o país está hoje numa situação de estagnação e de declínio e os serviços públicos têm cada vez menor qualidade. Já sabe que as próximas eleições autárquicas serão no dia 30 de janeiro, portanto, os imigrantes podem votar. Amanhã e nos próximos dias vamos dar-lhe a conhecer a nota informativa que recebemos do Consulado de Portugal em New Jersey, para saber como é que vai poder votar nestas eleições do próximo dia 30 de janeiro. Portugal somou nas últimas 24 horas, e falando da Covid, mais 1.475 novos casos e 18 mortes relacionadas com a doença. O índice de transmissão e a taxa de incidência voltaram de novo a subir. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 18 mortes e 1.475 novos casos de Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 628 doentes, mais 31 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 93 doentes, mais 4 do que no domingo. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo registrou 497 casos e 8 mortes. O Norte soma 470 infectados e 2 vítimas mortais. O Centro contabilizou 159 contágios e 4 óbitos. O Alentejo soma 108 infecções e o Algarve conta com 176 infectados e 2 óbitos. Nos arquipélagos, os Açores registram 3 novos casos e a Madeira contabiliza 62 contágios e 2 vítimas mortais. A taxa de incidência subiu e é de 228,9 a nível nacional e 228,8 no continente. O RT, ou índice de transmissibilidade, também aumentou e é de 1,19 a nível nacional e de 1,20 no continente. O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, já disse que Portugal não vai confinar outra vez e disse que competia agora exatamente ao chamado Task Force que vacina as pessoas que se encontram nos lares e aquelas que têm mais de 65 anos de idade. No entanto, não está ainda previsto uma calendarização para o resto da população, uma vez que as críticas neste momento são que Portugal não está preparado para o chamado booster e já deveria ter estado. Portanto, temos uma população muito bem vacinada,
mas a questão da chamada vacina de reforço é uma questão que vai ter que ser aplicada o mais depressa possível para evitar mais casos. Vários países decretaram confinamento obrigatório, já lhe disse que Portugal não, e também medidas restritivas para combater a propagação do novo vírus. Governos de diversos países europeus estão a ser acusados de retirarem a oportunidade de escolha à população, que se tem manifestado nas ruas contra medidas mais restritivas para combater a pandemia da Covid-19. Isto numa altura em que a Organização Mundial de Saúde estima que uma nova vaga de pandemia poderá levar à morte de 500 mil pessoas até março do próximo ano. Contra as novas restrições para conter a pandemia e contra a possibilidade das vacinas se tornarem obrigatórias. Milhares de pessoas reuniram-se este domingo no centro da capital belga para uma marcha de protesto que percorreu as principais ruas da cidade. Juntos pela Liberdade foi o mote do protesto, que terminou com alguns manifestantes a atirarem garrafas e outros objetos contra a polícia. O protesto na Bélgica foi uma das manifestações que aconteceram este fim de semana em vários países da Europa. Nos Países Baixos, a polícia de Roterdão anunciou 51 detenções e disse que 7 pessoas ficaram feridas nos protestos da última sexta-feira. As autoridades confirmaram o disparo de tiros de aviso contra os manifestantes. Antes de um polícia puxar da sua arma e disparar, tem de acontecer alguma coisa. Os meus companheiros têm de estar numa situação realmente difícil, uma situação da qual só podem sair se usar esta última opção, que diz muito sobre a situação de ontem à noite. Um dia depois dos confrontos em Roterdão, foram registados novos protestos e motins em várias cidades dos Países Baixos. Este sábado, em Haia, manifestantes atiraram pedras e fogo de artifício e 5 polícias ficaram feridos. O ministro alemão disse hoje, e teve uma frase extremamente difícil, disse que só há 3 soluções na Alemanha: ou as vacinas, ou então as pessoas não se vacinam, ou então a população morre toda até ao princípio do verão. É grave. A Áustria entrou em confinamento geral, mais uma vez. A baixa taxa de vacinação obrigou a medidas mais restritivas. As saídas só são autorizadas apenas para compras essenciais, desporto ou cuidados médicos. Novo confinamento na Áustria. A baixa taxa de vacinação levou a um número recorde de infecções por Covid-19 no país e o território instaura medidas mais drásticas pela 4ª vez. As autoridades de Viena também decidiram tornar a vacinação obrigatória em 2022. As novas restrições vão permanecer em vigor até ao dia 13 de dezembro. A época de Natal será interrompida e muitos austríacos quiseram aproveitar o último dia de normalidade. Muitas pessoas estão conformadas, mas os comerciantes estão descontentes. Não estamos muito satisfeitos, disse uma comerciante que marca presença no mercado de Natal, porque já tinha planeado as próximas 6 semanas, dizendo que o trabalho tem corrido muito bem até agora e que ninguém pensou que haveria um confinamento para os mercados de Natal. A notícia chocou e entristeceu os vendedores. Tiveram lugar manifestações em várias cidades, incluindo Salzburgo e Linz. Os manifestantes rejeitam um novo confinamento e a obrigatoriedade da vacina. Em Bruxelas, protestos pacíficos contra as novas restrições instauradas pelas autoridades belgas transformaram-se rapidamente em confrontos violentos. A polícia recorreu a gás lacrimogéneo para restabelecer a ordem. A Bélgica torna o teletrabalho obrigatório durante a maior parte da semana e reforça a utilização de máscaras depois do número de casos de Covid-19 ter atingido níveis preocupantes. A Chequia também vai aplicar regras mais duras, principalmente entre a população não vacinada. Os testes da Covid-19 com resultado negativo deixam de ser válidos para entrar em determinados estabelecimentos comerciais ou em restaurantes. A Alemanha já tinha implementado medidas mais rigorosas, como o encerramento de alguns locais públicos e mais controlos sobre as pessoas não vacinadas. A baixa taxa de vacinação no país acende o debate. As autoridades alemãs estão a refletir se também devem tornar a vacina obrigatória. Mas, concretamente, em todo o mundo, a grande preocupação são as festas que se avizinham. Neste caso, o Thanksgiving, o Natal e o Ano Novo.
As autoridades pretendem, acima de tudo, que as pessoas continuem a ter algum distanciamento, a usar máscara e, sobretudo, também cumprir as regras de higiene que são impostas pelas autoridades. Após 16 meses ou mais de um número de vítimas impressionante e trágico por causa da Covid-19, o Brasil parece estar a melhorar o processo de vacinação, cujos resultados já são visivelmente positivos. O nosso correspondente no Brasil, Amadeu Maia, fala-nos dessa evolução. Olá, Luiz. O Brasil já conta com mais de 129 milhões de pessoas que estão totalmente imunizadas e mais de 301 milhões de doses já foram aplicadas no país. O número de vacinados que tomaram pelo menos a primeira dose já ultrapassa 74% da população brasileira. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa que foram divulgados até às 20 horas de ontem, domingo, dia 21 de novembro. E esses dados apontam que 129 milhões e 100.623 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas, número que representa 60,52% da população. Já 157.906.157 pessoas, o que representa 74,2% da população brasileira, tomaram ao menos a primeira dose de vacinas. Luiz, outro dado importante é em relação à dose de reforço aqui no país, que já foi aplicada em 14.021.899 pessoas, o que representa 6,57% dos brasileiros. Somando a primeira dose, a segunda e a dose única, já são 301 mil doses aplicadas desde o começo da vacinação. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 124.153 pessoas e a segunda dose em 357 mil pessoas. Os estados com maior porcentagem da população imunizada com a segunda dose, com a dose única, são São Paulo, com 73%, Mato Grosso do Sul, com 67%, e Rio Grande do Sul, com 66% das pessoas vacinadas. Outro dado que eu gostaria de falar, Luiz, é que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em proporção de pessoas com vacinação completa. O índice de vacinação brasileira vem crescendo e supera o dos americanos, mesmo com o Brasil enfrentando problemas na compra e a escassez de imunizantes. De acordo com a plataforma World in Data, vinculado à Universidade de Oxford, atualmente 60,52% dos brasileiros receberam duas doses ou a dose única, contra 57,92% dos americanos. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Uma excelente explicação de Amadeu Maia sobre a situação da Covid no Brasil. E quem diria, um país que esteve à beira da tragédia completa está neste momento recuperado e melhor que os Estados Unidos. No entanto, é importante referir que, por outro lado, Lula da Silva, o antigo presidente e líder do PT ainda, talvez candidato à presidência do Brasil contra Jair Bolsonaro, diz que o problema do Brasil é muito fácil de resolver. Lula diz que a solução para o país passa por colocar o povo pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Lula da Silva possivelmente será de novo candidato à presidência do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. Esteve no Parlamento Europeu, numa das suas paragens, no seu périplo por alguns países europeus. Sobre as presidenciais de outubro de 2022, talvez haja novidades em fevereiro ou março, mas a solução para o país, essa já existe. Nós temos uma solução fácil para resolver o problema do Brasil. É colocar o povo pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Quem sabe a gente começa a melhorar a situação do nosso país. Por isso o PT vai concorrer. Se for eu, estarei satisfeito, estou preparado, motivado, com saúde. Lula promete aperfeiçoar os termos do acordo Mercosul-União Europeia que está parado. E o PT, no seu melhor, tal como Lula da Silva, não é? Desde o início da erupção do vulcão de Cumbre Vieja, a 19 de setembro, a ilha espanhola de La Palma aumentou 43 hectares devido à criação de deltas de lava e fajãs que atingiram as águas do Oceano Atlântico.
Desde o início da erupção do vulcão de Cumbre Vieja, a 19 de setembro, a ilha espanhola de La Palma aumentou 43 hectares. Os últimos dados, referentes aos valores de ascensão, foram publicados hoje pelo Sistema Europeu de Satélite Copérnicos, referindo-se também que 2.651 casas foram destruídas pela lava. Cerca de 40 terremotos foram contabilizados desde a meia-noite, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, precisando que, em geral, todos registraram uma baixa magnitude, exceto o que foi sentido com maior intensidade na povoação de Viladamaso. No total, além do terremoto de Viladamaso, com magnitude de 3.4, registraram-se outros 6 terremotos com magnitude entre 3.1 e 3.7, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional. A maior parte destes terremotos tiveram profundidades intermédias, abaixo dos 25 km, sendo que os municípios de Fonte Caliente de Viladamaso concentraram quase toda a atividade sísmica das últimas horas. De acordo com o último relatório do Departamento de Segurança Nacional, a saída de lava do cone principal pode fazer com que as correntes 04 e 07 se venham a unir. O aeroporto de La Palma continua encerrado devido à acumulação de cinzas na atmosfera que impossibilita as ligações aéreas. E vimos das Canárias para o bairro do Ironbound, em Newark, onde, ao sabor das tradições, foram entregues a residentes do bairro centenas de perus que assinalam um dos mais importantes feriados dos Estados Unidos, o Dia da Ação de Graças. A iniciativa foi do vereador Augusto Amador e também da cidade de Newark. Mesmo com frio, a tradição mantém-se. E aqui, nos escritórios do Little City Hall, estão a ser entregues cerca de 600 perus, mantendo viva assim uma tradição que tem mais de 20 anos. A todos os residentes que deram o seu nome para uma lista previamente feita, podem aqui receber, para além do tradicional peru do Dia de Ação de Graças, também outros artigos necessários para que o dia seja um dia de família, um dia de alegria. A pessoa principal que nós queríamos ter aqui é o Sr. Amador, mas devido de familiares, não é? Mas pronto, continuou-se com o Sr. Amador, claro que ele nunca ia deixar de fazer isto que ele tem feito durante os anos. E aqui estamos para representar o Sr. Amador, a nossa equipa de trabalho, e é aquilo que nós estamos a fazer hoje, com graças a Deus. Tens uma ideia do que é que vai ser entregue hoje aqui pelo bairro? Vê que neste momento nós estamos perto de 650 perus, mais alguns cestos, uns 20, 25 cestos, para aqueles que são mais, que vemos que necessitam mesmo. Mas de resto, estamos muito agradecidos para os nossos pessoas que nos ajudaram, os patrocinadores dos perus, agradecemos a todos. Se eu vou dizer nomes, sou capaz de esquecer de algum e depois sabe quem é. Mas agradecemos com a ajuda de todos e aqui estamos a fazer aquilo que representamos o Sr. Amador. Este tipo de ajudas, esta tradição, é importante? Para mim é muito importante e a gente agradece muito aquilo que realmente o Sr. Augusto Amador tem feito por a gente, para todos nós. Eles chamaram se eu queria e eu disse que sim. Vivo sozinha, vivo só do meu Social Security, por isso ajuda muito. We partner with the city of Newark, of course, big shout out to Mayor. We're giving out turkeys and fresh produce to the community here at Eastside High School. You guys start early in the morning, around noon, give out 250 turkeys. What are the expectations now for the second round? I'm pretty sure that we would exceed the number that we gave out this morning. It was definitely a lot more people than I expected, but I'm just happy that we're able to give to the community. Como foi referido pelo staff do vereador Augusto Amador, a procura continua a ser intensa e esta iniciativa só foi possível graças a parcerias de entidades e outras organizações que se associaram uma vez mais a esta ação de boa vontade. Aqui na cidade também, no total, foram entregues 5.000 perus, para além de vegetais, fruto de parcerias feitas com organizações como o HelloFresh. Aqui no East Side, neste momento, como podem ver, a linha de pessoas à espera de receberem o seu peru e alguns vegetais é enorme, mas uma coisa é certa, o Thanksgiving será um dia melhor com estas ajudas. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, aqui no East Side. Luís, a emissão é tua.
E disseste muito bem que no futuro a vida no bairro poderá ser melhor. Mas ainda não celebramos o Thanksgiving e a época natalícia está já à porta. Já se vêem decorações de Natal em montras, em ruas, e a época natalícia essa, como já sabe, está cá. Em França, as luzes acenderam-se nos Campos Elíseos em Paris. Paris acende-se para o Natal. A pandemia apagou muita da luz e da magia do Natal em 2020, mas em 2021 as pessoas reúnem-se novamente para admirar as iluminações nos Campos Elíseos. As luzes festivas acenderam-se com o Arco do Triunfo como pano de fundo, acenderam-se também os flashes, as fotografias eternizaram um momento numa das cidades mais luminosas do mundo. A mais bonita época do ano, sem dúvida. Falamos agora de Francisco Lufinha. É um kitesurfer português que vai cruzar o Oceano Atlântico rumo às Caraíbas. A travessia de 6.700 km deverá ter início no próximo mês, mas ele vai fazê-lo sozinho. Chama-se Francisco Lufinha e, como fizeram muitos navegadores portugueses há muitos séculos atrás, vai cruzar o Oceano Atlântico e superar desafios. O kitesurfer luso partirá de Lisboa rumo às Caraíbas em solitário, uma viagem de 6.700 km, sem paragens e sem barco de apoio. Espera-se que a partida, num barco construído de propósito para a viagem, aconteça ainda este mês. A vantagem do kite em relação à vela é que, com a mesma área, pode ter 10 vezes mais força, porque pode-se movê-lo no ar, e isso cria uma espécie de vento que empurra o barco mais rapidamente. Por outro lado, o kite é mais difícil de manobrar, porque é muito instável no ar. É preciso prestar muita atenção. Essa é outra face da moeda. A expectativa e a apreensão são grandes, mesmo para alguém que detém o recorde mundial da maior viagem de kitesurf sem paragens desde 2015. A minha motivação para esta missão no Atlântico é continuar a ultrapassar os meus limites, superar desafios extremos e unir as minhas capacidades de velejar com as do kitesurf e os recordes que já atingi. Ao mesmo tempo, quero fazer passar uma mensagem de sustentabilidade dos oceanos às crianças e também aos adultos. Tenho muito medo dos contentores perdidos no oceano, porque se eu embater num deles com o meu barco de fibra de vidro, ele vai afundar. Qualquer outro tipo de lixo no oceano. São um dos meus maiores problemas durante esta travessia. Mas tudo foi pensado ao mínimo pormenor. Francisco Lufinha será navegador, eletricista, mecânico, se necessário for, para cumprir mais um sonho. Uma aventura que é para o lisboeta o desafio mais arrojado que se propôs concretizar até hoje. Navegar no oceano ou atravessar o Oceano Atlântico sozinho, portanto ao sabor do vento, é uma aventura, sobretudo com esta modalidade do kitesurfing, que é, de facto, diferente de utilizar um veleiro para atravessar o oceano. A grande experiência de Francisco Lufinha poderá levá-lo ao sucesso. Só não sabemos quando é que irá chegar às Caraíbas. Mas sabemos que vamos ter desporto nos próximos dias e que há notícias hoje também para lhe dar. Para além do programa Canto Direto, que irá para o ar daqui a alguns minutos, com o Ricky Durães e os convidados residentes da SBT, vai ficar a saber que o Tribunal Arbitral do Desporto anulou o castigo de 3 jogos que foi imposto ao Vitória de Guimarães por causa de insultos racistas contra Marega, diante do Porto para a Liga. Além de ver anulado o castigo de 3 jogos à porta fechada, o clube vimaranense foi absolvido de pagar uma multa de 53.500 euros. Também o Borussia de Dortmund informou esta segunda-feira que Torgan Hazard testou positivo ao novo coronavírus, o que impedirá o avançado de se deslocar a Alvalade. O internacional belga já está a cumprir o respectivo isolamento e torna-se assim uma baixa de peso para Mark Rose, assim como Erling Haaland, que está ainda a recuperar da lesão. O Sporting e a Borussia de Dortmund defrontam-se na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, para a 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, é uma boa notícia para o Sporting. O Benfica joga amanhã, como sabe, e também, embora Jorge Jesus diga que o empate não é mau, o que é certo é que o Benfica tem pela frente, em Camp Nou, uma grande equipa, o Barcelona. Vai ser difícil.
A UEFA revelou nesta segunda-feira os árbitros que vão dirigir os duelos Sporting-Borussia e Liverpool-Porto desta quarta-feira, relativos à quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No Bastião dos Leões, o árbitro será o espanhol Carlos del Cerro Grande. Por sua vez, em Anfield Road, os Dragões vão ser dirigidos pelo alemão Felix Zweier. Também o Benfica joga a continuidade na Liga dos Campeões amanhã em Camp Nou, como já lhe disse, frente ao Barcelona, que tem um novo treinador. Já lhe disse que Jorge Jesus diz que o futebol não tem prognósticos antecipados e que qualquer das duas equipas pode vencer, mas disse também que é uma final para as duas equipas. Portanto, aguardamos daqui a pouco que os nossos comentadores desportivos se refiram a estes encontros e aos outros que vão ter lugar também. Vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. O valor do dólar no espaço Schengen é de 0,88, portanto é o valor do dólar, 1,12. Também o real no Brasil vale 5,57 na sequência do dólar e 0,17 para a venda. E sabemos que já está a arrefecer bastante na costa leste dos Estados Unidos, até no sul da Flórida, de onde vim ontem. A previsão meteorológica não foi agradável para a semana toda, portanto, com muita chuva, com céu nublado, portanto, não é a Flórida que nós conhecemos. Mas queremos saber como é que vai estar o tempo amanhã nos próximos dias, por isso a Catarina Rebimbas fez a previsão meteorológica para isso. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark, com 45 graus. Filadélfia, com céu parcialmente nublado, com 45 graus. Nova Iorque, com céu parcialmente nublado, com 44 graus. Boston, com sol, com 41 graus. Hartford, com sol, com 41 graus. Danbury, com sol, com 43 graus. Miami, com sol, com 74 graus. Palm Coast, com sol, com 60 graus. Los Angeles, com céu parcialmente nublado, com 74 graus. São Francisco, com céu parcialmente nublado, com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Quem está a ver este programa em Palm Coast, com 60 graus de temperatura, com certeza absoluta que andam com casaquinhos de inverno. Mas mais tarde o tempo vai melhorar e com certeza que o sol vai voltar a brilhar em toda a Flórida. Agora vamos fazer uma pequenina pausa, vamos regressar já a seguir com a linha aberta e também com outras informações que temos para lhe dar. Fique por aí, a gente já volta. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Monte da Estrela Tinto 5,99. Quinta do Vale Tinto ao Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto ao Branco 6,79. Dona Ermelinda Tinto ao Branco 5,99. Berço do Infante Tinto 5,99. Muralhas de Monção Vinho Verde 7,59. Aldeia Velha Aguardente 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Quem gosta de desporto não vai perder o Canto Direto, programa desportivo da SBT, no ar entre as 8h15 e as 9h15, às segundas-feiras, com a apresentação de Ricky Durães. Os resumos da jornada e a presença de comentadores em estúdio e público em geral, através do e-mail cantodireto@sbttvchannel.com. Canto Direto, rigorosamente a não perder.
Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. E pronto, é o espaço da linha aberta. Já sabe que a partir de agora, se quiser ou tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode ligar para o 973-264-1462. É só ouvir pela televisão e baixar o som do seu televisor. É tão fácil. Agora, queremos resumir uma notícia que tem a ver com uma pergunta de uma telespectadora que nos ligou hoje de Sacramento, no estado da Califórnia. Diz a Maria Dolores que se pode votar nas próximas eleições autárquicas em Portugal por computador. Não. Ainda não chegámos a esse ponto. Portanto, há uma promessa de eleições para o Conselho das Comunidades serem feitas por computador, portanto, ligação pessoal da casa de cada um, mas ainda não foi aprovado e não sabemos se será. Portanto, vão ser enviados cartas com o boletim de eleitor, como aconteceu nas últimas eleições de 2018, e só tem que riscar, mas vai saber essas informações amanhã e nos próximos dias, porque contamos explicar-lhe como é que deve fazer para poder participar neste direito cívico que é importante para si. Agora, o que eu lhe queria contar é sobre a reforma imigratória incluída no projeto de gastos sociais de Biden, que foi legalizada. Ele contava com 6,5 milhões de... Aliás, esta reforma de Biden iria beneficiar cerca de 6,5 milhões de indocumentados. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto Build Back Better, um pacote trilionário de gastos da equipa que incluía a tão sonhada reforma imigratória. Foi para o Senado, vai ser discutido ainda antes do Natal, mas não vai ser assim tão fácil. Muito boa noite, linha aberta, faz favor, minha senhora, como está? Tudo bem? Alô, boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Estou bem, e o senhor está tudo bem? Tudo a andar da melhor maneira. E então, como é que a podemos ajudar? Eu já tinha chamado, o senhor me deu o número para chamar para Miami, porque eu quero arranjar passaporte português, mas eles me dão e-mail de pão costo muito depressa, não consigo apanhar. Se o senhor podia me dar, por favor, que eles, no jeito que eles dão, eu não apanho. Portanto, a senhora pretende o contacto de Palm Coast ou de Miami? De Miami já tenho, que Pronto, o senhor tinha me dado. Ok, a doutora Carolina está lá. Agora, o de Palm Coast. E-mail de Palm Coast, número e e-mail, porque não sei, não estou conseguindo. É importante fazer a marcação primeiro para Palm Coast, para depois para Miami. Aliás, a senhora já tem essa informação. Agora quer de Palm Coast. Portanto, em Palm Coast... E-mail, número de e-mail. Se quer o e-mail, eu dou-lhe também. Quer? E é isso que eu Pronto, quero, porque então, eles já me deram. Ok, então vou-lhe já dar, a minha produção vai-lhe já dar o e-mail, que é palmcoast,
arroba, portanto, Palm Coast, e depois tem uma arroba que é aquele azinho, com aquela circunferenciazinha, sabe? É o arroba MNE, o que significa Ministério... Tens que me dizer letra por letra, não Ok, sei então eu vou escrever dizer. bem. Portanto, Palm Coast é P de pato, A... Na P, Pão Costa, minha amiga sabe, eu não sei fazer e-mail, eu quero só o e-mail deles. Então é Pão esse, Costa, é esse, é esse. Palm Coast, arroba... P-A-L-M... N... Depois Coast, tudo junto, C-O-A-S-T... A-S-T... A-S... T... D. T de tango, ok? O tango, Sim, sim. não D. E depois um arroba, que é o Arroba, arroba e o que é? O arroba, minha Não senhora, sei. eu não lhe consigo explicar. É a ligação de que a senhora tem que fazer, que tem um Azinho, todos os computadores têm esse arroba, que é um A com uma circunferenciazinha à volta. Está bem? Deixa eu pôr arroba, vou ver se a minha prima... Com certeza que a sua sobrinha deve saber, de certeza. arroba. E agora, MNE, que é Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, M de Maria, N de Maria, N de Natividade, E de Eduardo, MNE. Ok. Já está. E agora o resto, portanto, ponto PT. P de pato, T de tango. Está bem? PT. É só isso. É só isso. O PT. Pronto. Então escreve em baixo a mensagem que quer para fazer a sua marcação e contactar Palm Coast e o consulado português lá. Está bem? Se tiver dúvidas... Consulado português? Sim. Já A senhora, não. se tiver dúvidas, peça à sua sobrinha que nos ligue, talvez seja mais fácil, e nós damos-lhe essa informação. Está bem? Se houver algum erro... Não vou dizer a Maria. Eu fiz o possível por lhe explicar tudo, mas talvez a sua sobrinha consiga ligar para cá e nós ajudamos, está bem? Vou dar ele o número. Vou dar ela o número. Ok, minha querida. Okay, Prazer em ouvi-la. Muito obrigado. Bom trabalho e para si também. noite. Muito obrigado. Portanto, eu estava a falar da reforma imigratória incluída no pacote de 100 bilhões de dólares, seriam destinados, como eu lhe disse, à legalização de 6,5 milhões de pessoas. Isso para imigrantes que chegaram antes de 2011 aos Estados Unidos, é muito importante, e ganharam autorização de trabalho e conseguiram legalizar-se depois de 10 anos. Portanto, vão conseguir legalizar só depois de 10 anos. Estas são as normas que a administração Biden quis impor e impôs. Vamos ver se será aprovado antes do Natal. Agora, mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís Pires. Boa noite, como está? Faz favor dizer. Sr. Luís, eu estou a falar, em primeiro lugar quero agradecer a abertura com o senhor, o vosso programa, o senhor e o seu colega Luís. Rico, estou muito contente pela sua... Muito obrigado pela sua amabilidade. Com certeza, é muito bom ouvir o senhor e o seu colega. Sim, muito obrigado. Faz favor dizer então. Sr. Luís, é o seguinte, eu vou ao Brasil e já várias vezes que eu lá vou, 4 vezes, desta vez eu tenciono lá ir com a minha esposa, mas é o seguinte, eu tenho um passaporte português e fui lá em Portugal há 20 meses, mas ficou a burocracia da pandemia, etc., não foi possível ainda ter o meu passaporte português de volta. Porque agora alguém da família está a tratar disso, mas eu estou com medo que não chegue a tempo. Acontece que eu também tenho o americano. No caso de não chegar a tempo, eu não preciso de nenhum visto ou outro documento para ir ao Brasil. Ainda precisa de visto, porque não existe reciprocidade em relação à entrada de americanos no Brasil e de brasileiros nos Estados Unidos. Isso vai acontecer muito em breve. Mas, por enquanto, ainda não. E esse visto é tratado no consulado do Brasil, em Nova Iorque, é fácil de obter. Portanto, isso não é qualquer problema. Se tivesse o passaporte português, então aí já não necessitava de visto. Como tem o americano, vai ter que fazer isso. A minha esposa... desculpe. Diga. A sua esposa é brasileira, não é? Sim, pois. Então aí é mais fácil, claro. Lógico. Não é?
disse que já não anunciaram, havia um acordo entre o Estado, o governo americano... Ainda não foi sancionado esse acordo. Aliás, há uma promessa para que isso aconteça muito, muito, muito em breve. Aliás, a notícia é tão fresca que é da semana passada. Agora vamos ver quando é que eles, evidentemente, fazem isso e atribuem ao Brasil a mesma prerrogativa que eles atribuíram a Portugal e muitos países com o chamado Visa Waiver Program, onde o Brasil também vai ficar incluído. Portanto, nessa altura será possível, sim, fazê-lo. Poderá ser amanhã, poderá ser para a semana, ou daqui a 2 semanas, ou 3, não sabemos quando. Mas nós vamos no dia 18 de dezembro, espera, era ótimo que... Talvez. Mas se tiver alguma dúvida ou algum problema, só terá mesmo que colocar o carimbo no seu passaporte. Carimbo do Consulado Brasileiro. Para isso terei que ir a Nova Iorque, não é? Sim, claro. Não tem outra solução. Ainda não há consulado aqui nesta área. O senhor mora onde? Em New York? Não, eu moro em Filadélfia. Mora em Filadélfia, não. Ainda não há consulado aí. Filadélfia, Nova Iorque também é um pulinho. Portanto, vamos lá dar. Meu querido amigo, foi um prazer falar consigo em Filadélfia. Prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos, de facto, mais informação. Em Portugal, hoje, esta informação é da DGS, Direção-Geral de Saúde, e diz-nos que temos 1 milhão de diabéticos, mas 30% a 40% dessas pessoas não estão diagnosticados. É uma doença invisível. É importante fazer um rastreio. Portugal está a fazer todos os possíveis para resolver este problema dos diabéticos que não sabem que são diabéticos. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite. Faz favor, a linha aberta. Senhor Luís. Sim, minha senhora. Faz favor. Boa noite. Eu ouvi a outra semana uma pergunta para o senhor Henrique. Sim. Um senhor que disse que podia tratar a reforma aqui para Portugal. Sim, claro. E eu fui a Portugal em outubro. Sim. E então a gente foi lá, eu fiz uma asneira grande, tiramos o bilhete de contribuinte e botei a direção daqui, e eu não havia de pôr, porque a gente está aqui, não é? Mas eu não sei, ninguém me ensinou, eu não sei como é que se fazer. Nós vamos ficar com o seu número, a produção está a tomar conta disso, e tenho a certeza que ou hoje ou amanhã, ou durante esta semana, alguém lhe vai ligar e lhe vai explicar o que é que tem que fazer para resolver o seu problema. Ok, obrigado. Eu queria saber se a gente podia tratar daqui. Sim, pode tratar, sim, senhor. Agora, para lhe dar mais informações, só daqui a 2 ou 3 dias, alguém lhe vai ligar para lhe dar essa informação, porque é possível fazer a reforma aqui. Portanto, não tem qualquer problema. E não faz... E não complicar a outra que a gente tem daqui? Não, minha senhora, em princípio a senhora não pode ser tributada 2 vezes, mas geralmente quando há 2 reformas, se a sua não atingir um valor superior a 16 ou 17 mil euros em Portugal, que não, de certeza, pois não. Não. A sua reforma daqui não atinge os 16 mil euros ano, pois não. Não, eu ganho 1000 e poucos dólares. Olha, então não tem nada a ver uma com a outra. Mas nós temos o seu número de telefone, vamos contactá-la, está bem? Ok, obrigado. Muito obrigado. O seu nome qual é? O seu primeiro nome qual é? Teresa, pronto. Eu fico já com a indicação e terá essa resposta, provavelmente ainda na emissão da manhã. Está bem? Ok, obrigado. Muito obrigado também, Teresa. Adeus. Boa noite. Outras informações... Aliás, ainda em relação às reformas, há muita gente que não sabe que pode fazer a reforma nos Estados Unidos. É possível, sem dúvida. Não tem qualquer problema. A questão militar é uma questão que também se pode fazer. Espera-se apenas que haja mais informações de locais onde se possam fazer mais rastreamentos de ex-militares combatentes no ultramar. Mas, em relação às reformas, sim, pode fazê-las aqui nos Estados Unidos sem qualquer problema. Portanto, se ainda não o fez, é bom contactar-nos, talvez seja bom porque lhe podemos fornecer os dados que o senhor ou a senhora não tem para que possa fazer isso. Também New Jersey, só para saber, reportou 1.330 casos de Covid e também 7 mortes, portanto, é o que aconteceu em New Jersey. O número está a aumentar, 20% da semana passada para esta semana de mais infecções
e cerca de 39% a mais do que há um mês, o que significa que esta média de 1 de outubro até hoje é a mais elevada desde os meses de julho ou agosto. Portanto, é preciso muito cuidado. Se ainda não se vacinou, vacine-se. Se já está vacinado há mais de 6 meses ou 5 meses, já tem direito ao chamado booster, vacina de reforço, que é aplicada até num CVS, uma farmácia qualquer, e muitas delas não é necessário fazer qualquer marcação. Portanto, entra e pede portanto, o reforço da vacina. É importante referir também que o reforço da vacina pode ser aplicado ou, portanto, se tomou a Moderna, pode aplicar e pode fazer uma da Pfizer sem qualquer problema. Foi exatamente isso que eu fiz. Se foi da Moderna e lhe colocarem a Pfizer, não tem qualquer problema. Se for da Pfizer e lhe derem a da Moderna, também não tem qualquer problema. Portanto, é muito importante isso. Faça-o com maior rapidez para evitar problemas também. Porque o estar vacinado com 2 doses não significa que esteja já imune, porque são mais de 6 meses e o grande problema do FDA americano é saber até que ponto é que os anticorpos duram. E isso é muito importante fazê-lo. Faça-o, sobretudo se tiver mais de 60 anos de idade. É muito importante. Vamos agora fazer uma pequenina pausa. Já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Não temos aniversários de casamento, mas temos hoje 12 aniversários natalícios, o que significa que este dia de novembro os portugueses fizeram muitos bebés, portanto, muitos parabéns a esses 12 aniversariantes que são aqueles que lhe vamos mostrar a seguir. Ora então, parabéns a você, o Happy Birthday to You vai para... Então vamos já ver quem é o primeiro aniversariante. Mário Galvão, 61 anos, muitos parabéns, meu querido amigo. Alexandrino Tavares, 59 anos, felicidades, parabéns, seja muito feliz. Francisco Oliveira, 58 anos, sorridente, e tem razão para isso, porque a vida são 2 dias, não é? Parabéns. Rosa Pinho, 53 anos, ainda uma vida muito grande para viver, portanto, muitos parabéns, minha querida amiga. Maria Ciopa, 49 anos de idade, ainda nem sequer chegou aos 50, mas muitos parabéns. Solange Corticeiro, 41 anos, terá de certo que apagar 41 velas, parabéns. Stephanie Frade, 32 anos de idade, ainda não são muitas velas para apagar, portanto, muitos parabéns para si e toda a nossa equipa. Michael Gonçalves, 21 aninhos, talvez a idade mais ambiciosa de um teenager, porque passa a ser um adulto, 21 anos, é uma idade bonita, parabéns. Andreia Diniz, 18 aninhos, também já deixou de ser teenager, não é? Aos 18 anos, parabéns, Andreia. Caia Fortes, 10 anos de idade, 10 velas só, portanto não é muito difícil, apagam-se de uma vez, muitos parabéns. Ariana Abrantes, 8 aninhos, olha minha querida, muitas felicidades e muitos parabéns e que o bolo seja bom. Caitlin Pacheco Cardoso, que é a neta do nosso querido amigo João Pacheco, com 7 aninhos de idade, e nós a desejarmos-lhe também um feliz aniversário, muitos parabéns, Stephanie, vais ter de facto uma noite fantástica hoje, porque eu já sei. E é o fim do programa, hoje não temos mais informações, apenas que fique atento ao programa Canto Direto, que daqui a pouco irá para o ar com o Ricky Durães e os comentadores residentes da SPT. Foi um prazer estar consigo, muito grande. Voltamos amanhã com o Ricky Durães, aqui na SPT, para mais um especial informação. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.